as definições aí para as quartas de final da Libertadores, né? Jogos aí das oitavas de final definidos. Nós tivemos aí já na terça-feira muita emoção aí no duelo entre Fluminense e Grêmio. O Fluminense passa nos pênaltis aí nesse duelo, né? O Fluminense que conseguiu abrir 2-0, né? Gol até do Thiago Silva, né, bicho? Thiago Silva, pô, monstro, né, velho? Faz um gol lá também, depois tem o gol de pênalti do Arias. E no finalzinho, teria saído outro gol do Fluminense, né? O gol acho que foi do John Kennedy, né? E teria passe do Thiago Silva, mas tava impedido. E tava mesmo, né? O Thiago Silva tava impedido no lance. E o Grêmio consegue um gol lá no segundo tempo que leva a partida para os pênaltis. Foi no primeiro ou foi no segundo tempo o gol do Grêmio? Acho que foi no primeiro ainda, né? Agora não vou lembrar, mas enfim, o Fluminense passou nos pênaltis aí, bem demais também, né, o time do Fluminense. O Atlético venceu o São Lourenço, né, agradecer também o Valdionô, que falou aqui que o Atlético ganhou do São Lourenço, né, obrigado. E o time do Atlético ganhou aí por 1-0, passa de fase também aí contra a equipe do São Lourenço. O Colo-Colo confirmou classificação contra o Júnior Barranquilla, o River Plate confirmou contra o Talleres, São Paulo fez um grande jogo contra o Nacional, né? Se no primeiro jogo a partida foi meio xoxinha, o segundo agora o São Paulo mostrou que é um time melhor do que o Nacional, né? E fez lá o seu 2-0, jogo marcado por polêmicas, hein? Jogo marcado por polêmicas, o time do São Paulo, ele faz os 2 gols no primeiro tempo e quando sai o segundo gol, aí tem um início de confronto. Não, o segundo gol foi no começo do segundo tempo, né? O primeiro tempo, ele foi 1-0 para o São Paulo e no intervalo já teve um princípio de confusão, né, na torcida do Nacional. Já no segundo tempo, depois do gol do Caleri, teve aquela confusão lá generalizada, né? Os caras da torcida do Nacional quebrando bancos, assentos do estádio, jogando nos policiais, jogando nos torcedores do São Paulo, né? Teve muita briga, muita confusão lá nas arquibancadas do Morumbis, né? Assim como teve também briga no jogo do Atlético, né? Contra o São Lourenço, o gás de pimenta e os carai também, né? Os jogadores passando mal dentro de campo. Confusão com a torcida do São Lourenço também, né? Então, 2 jogos tiveram confusão. Palmeiras 2, Botafogo 2, quase mais uma botafogada, né? O Botafogo que ganhou em casa 2-1, empatou fora de casa 2-2. Poderia ter tomado a virada no finalzinho se não fosse o toque na mão do Gustavo Gomes, né? Então, assim, o Botafogo quase mais um daqueles episódios que... coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Então, bicho, o Botafogo, velho, eu acho que é um time bem menos pronto pra disputar essas fases de mata-mata, né? Esse jogo eu acho que foi a prova disso. Assim como o ano passado também, né? Da equipe do Botafogo. Esse jogo eu acho que ficou evidente isso. Na primeira partida contra o Palmeiras, e cara, eu acho que o Botafogo é um time melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, hoje pra mim eu acho que tem um dos piores Palmeiras dos últimos anos. Isso não é nenhum demérito pra essa equipe do Palmeiras, porque o Palmeiras realmente tem times muito bons e o time do Palmeiras desse ano também é bom, mas é um time que tá bem abaixo da média dos outros times que o Palmeiras vinha montando, certo? Então, assim, mesmo sendo um time inferior, no jogo de ida o Botafogo jogou melhor do que o Palmeiras, mas mesmo assim faz um gol e toma um empate. Aí depois faz um gol, mas tudo bem, jogando melhor em casa, ganhou de 1 gol de diferença só. Deixou o Palmeiras vivo para o jogo de volta. O Palmeiras apertou, tentou, não conseguiu, beleza. O Botafogo jogou bem, também fez um bom duelo. Abriu 2-0 e muito consciente do que fazia. Um time muito bom, muito bem treinado. Mas no momento do vamos ver, na hora da decisão, no finalzinho do jogo, o Botafogo não teve a manha, eu acho, não teve a experiência de um time vencedor, de um time cascudo, né? Não teve essa casca aí pra poder matar a partida ou simplesmente tirar o Palmeiras do jogo,
Não teve. O Palmeiras voltou pro jogo e por pouco o Palmeiras não leva o jogo pros pênaltis. Então acho que o time do Botafogo, apesar de ser uma equipe bastante qualificada, é um time que não tem a casca que a Libertadores exige de um time para poder disputar o título, né? Para poder disputar a taça. Então eu vejo isso aí dessa equipe do Botafogo. Até por isso eu vejo o São Paulo como favorito. Mesmo o Botafogo sendo um time melhor do que o São Paulo, eu vejo o São Paulo como favorito nesse confronto. São Paulo e Botafogo. O The Strongest ganhou em casa, mas tinha levado uma sapatada fora, né? O Peñarol fez o que precisava, né? Garantir o saldo pra já matar o The Strongest. Lá se segurou e passou de fase aqui também. O Flamengo tomou 1-0 da equipe do Bolívar, mas já tinha vencido por 2-0 como mandante, se classificou, passa de fase aí a equipe do Flamengo, vai enfrentar o The Strongest. Confirmando os duelos da próxima fase. Fluminense e Atlético Mineiro, duelo legal de se acompanhar, né? 2 duelos brasileiros, na verdade. River e Colo-Colo na outras quartas de final, e os duelos já estão cravados, né? O chaveamento já cravado. São Paulo e Botafogo, Peñarol e Flamengo. Para complementar também aqui meus palpites sobre essa próxima fase, né? Atlético e Flu, porra, é difícil, mas eu acho que passa o Atlético. O Fluminense, apesar de ter melhorado, ainda não me convenceu. Apesar do Atlético também não ter me convencido, eu acho que o Atlético passa. River e Colo-Colo, eu acho que dá River. São Paulo e Botafogo dá São Paulo, já falei sobre isso, né? Eu acho que o São Paulo é um time que tem mais casca do que o Botafogo para jogar decisões. O Botafogo quase que entrega de novo, né? Agora contra o Palmeiras. Peñarol e Flamengo dá Flamengo. Aí a gente teria um São Paulo e Flamengo como uma reedição da final da Copa do Brasil do ano passado, né? Mas é isso. Libertadores aí na tela.